Glória a Deus, aleluia. Mais uma noite estamos aqui trazendo uma palavra ao seu coração, para a sua vida, para que você possa meditar nessa palavra, para que você possa entender os propósitos de Deus, entender o que Deus realmente está fazendo atualmente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler aqui uma palavra que está no livro de Gênesis capítulo 6, a partir do versículo de número 6. E diz o seguinte, a partir do versículo 5 diz o seguinte: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só mar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a terra, de sobre a face da terra, o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Agora vamos para o 10. Para o 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui mais uma noite, ó Pai. Te damos graça por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido. Te damos graça por mais um dia do fôlego da vida que o Senhor tem nos concedido. Porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer, Senhor, meu Deus e meu Pai. Toma nossas vidas. Vem, Senhor, clarear nossa mente, o nosso coração, para entendermos, Senhor, meu Deus e meu Pai, o plano de Deus sobre nossas vidas, sobre a humanidade, ó Pai, que Tu és um Deus misericordioso, um Deus compassivo e um Deus de amor. Pai, assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Nós podemos ver nessas passagens, nesses poucos versículos que a gente acabou de ler no livro de Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5, que fala sobre a corrupção do gênero humano. Isso é o que nós podemos ver hoje em dia também. A raça humana está corrompida. A raça humana não tem mais o temor de Deus. O povo está indo segundo os seus propósitos, segundo a vontade dos seus corações. E como nesse tempo a Bíblia nos traz a memória, o Velho Testamento, para nos servir de exemplo, para nós tirarmos exemplos, para não cairmos no mesmo erro daquele povo antigo. E nós vemos aqui, Deus fez o homem, mas Deus, quando visitou o homem, vamos dizer, quando Deus viu o que o homem estava fazendo sobre a terra, era só maldade. O homem estava corrompido. Como hoje em dia nós podemos ver assaltos, roubos, mortes, pai contra filho, homens matando as suas esposas, marido matando as suas esposas, pessoas trocando o contrário à natureza, o que Deus fez, se pervertendo cada dia mais. Então nós vemos que a corrupção está grande. E se nós começarmos a pensar, Deus começa a nos trazer novamente a esse tempo, para que a gente medite o que podemos fazer para melhorar, o que podemos fazer para agradar a Deus nesses tempos tão difíceis, nesses tempos de luta, nesses tempos de tribulação, nesses tempos de onde o errado está certo e o certo está errado. O povo está trocando a glória de Deus pela glória do inimigo. Estão mudando o conceito chamado família, que não é nem necessário nós falarmos, porque todo mundo já conhece, todo mundo já sabe. Então veja que a Bíblia diz que o mundo estava corrompido. E é esse mundo de hoje em dia que está dessa maneira.
povo zombam de Deus. O povo não quer saber de Deus. O povo quer saber de orgias. O povo quer saber de festas. O povo quer saber de agradar a si mesmo. Não querem saber de fazer a vontade de Deus. E por isso, chega o pecado às narinas do Senhor. E o Senhor, por sua misericórdia, ainda não exterminou esse tempo. Naquele tempo, Deus disse que ia acabar. Avisou apenas a uma pessoa que se desviava do mal, que era Noé, um homem íntegro, temente a Deus, e se desviava do mal. E Deus viu aquele homem que ele era diferente. E aquele homem foi poupado com seus filhos, com as esposas de seus filhos e a sua esposa. E o Senhor determinou que ele ficasse ali dentro da arca, fechasse a arca, não abrisse a arca. E hoje nós estamos vendo quase a mesma coisa. Nós nessa quarentena, em casa, sem podermos sair, esperando que Deus haja, esperando a misericórdia, esperando o amor de Deus, para que tudo isso passe. E Noé ficou ali preso. A Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites. E Noé ficou preso naquela arca. E foi salvo. E hoje nós vemos essas dificuldades, essa luta. Nós estamos também praticamente voltando a esse tempo de maldade, de crueldade, de desamor, não tem amor ao próximo. As pessoas só pensam em si mesmo, em agradar a si mesmo, quando a Bíblia diz que nós devemos fazer primeiramente aquilo que nós desejamos, devemos fazer com os outros, para que os outros façam com a gente. Mas ninguém quer fazer com o outro, quer que o outro faça com a gente, mas a gente não quer fazer. E nós vemos aqui, choveu 40 dias e 40 noites. Depois desses 40 dias e 40 noites, a água ainda teve que descer, Noé ainda passou mais tempo preso naquela arca. E nós já estamos com um mês que estamos presos dentro dos nossos lares, dentro das nossas residências. E nós estamos vendo o caos aí. Nós estamos vendo o caos se propagando, segundo a mídia, segundo as emissoras de televisão, que ninguém nem sabe se realmente está acontecendo isso. Mas nós vemos aqui que Deus não se agradou daquilo, como Ele também fez isso, porque Ele não estava se agradando da humanidade. Ele quer que a humanidade volte para Ele, Ele quer que a humanidade torne para Ele, porque nós somos criatura sua, nós fomos feitos por Deus. Nós vemos uma diferença entre tudo que foi estabelecido. O Senhor disse: haja luz e houve luz, haja treva e houve treva, haja água, haja divisão das águas, haja porção seca, haja porção molhada, haja animais que voem, animais debaixo das águas. Deus foi estabelecendo tudo, Deus foi falando, o Espírito foi operando. Depois que Ele consumou tudo, Ele chegou e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Veja como você não foi como as coisas que foram criadas, falada e apareceu. Deus disse: façamos. Deus desceu para fazer você, fez aquele boneco do barro. Adão quer dizer barro vermelho. Fez você do barro. Viu que era bonito. Viu que aquele boneco era bonito. E soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E lhe deu vida. E nós passamos a ser a imagem e semelhança do Senhor. Passamos a viver através de nossos pais terrenos, Adão e Eva. No Éden, Deus fez o homem dormir. Deus viu que não era bom, o homem estava só e fez ele dormir. E tirou-lhe a costela do lado direito e fez uma disjuntora para estar ao lado dele, que foi Eva. E eles andavam ali no paraíso despidos, não tinham maldade, não tinham pecado.
porque eles eram a imagem e semelhança do Senhor. Mas só que o inimigo, o mesmo pecado que ele usou lá nos céus, ele usou contra Adão e Eva, que foi o pecado da rebeldia. E quanta gente hoje em dia é rebelde, rebelde contra Deus, rebelde contra o pai, rebelde contra a mãe, rebelde contra os filhos, rebelde contra o esposo, contra a esposa. Esse é um pecado que Deus também não admite, a rebeldia. Deus quer que nós vamos viver em harmonia, porque Ele nos fez para viver em harmonia. E se instalou o caos no mundo. E Deus viu que eles não tinham pecado, Deus não queria que eles tivessem conhecimento do mal, mas a serpente veio e usou de artimanha com a mulher, e a mulher se deixou levar pelas artimanhas do inimigo. E do mesmo jeito que Deus tinha falado de toda a árvore do paraíso vós podereis comer, menos da que está no meio do paraíso, dessa vocês não poderão comer. Se comeres, vocês morrerão. Deus nos advertiu, Deus está nos advertindo o que devemos fazer para ter a vida eterna, e o que devemos fazer para ser filhos de Deus verdadeiramente, obedecer a Deus, obedecer. Voltando ainda para Gênesis, a gente viu o povo estava desobediente, e Deus não se agradou. Deus quer obediência. Deus quer que a gente venha ser obediente à sua palavra, os seus estatutos, os seus mandamentos, para que possamos ter uma vida justificada perante Deus, para que nós possamos verdadeiramente ser achados como dignos de, na vinda do Senhor, ser assunto aos céus. Então o inimigo usou na mulher, e a mulher se rebelou, foi contra a palavra de Deus, e o pecado veio sobre a vida deles, e ali eles começaram a conhecer o mal, e dali saíram do paraíso. E até hoje o pecado faz com que o homem se aparte de Deus. Ali foi onde Adão e Eva começou a se apartar de Deus. Começou. E Deus deu um castigo a cada um. Ao homem, à mulher e à serpente, por serem rebeldes. A serpente, ele disse: olha, tu comerás o pó da terra e andarás pelo resto da tua vida sobre o teu ventre. A mulher, ele disse: tu darás luz a um filho, sentindo dores, e tu serás para o teu marido serás para ti o teu desejo. E ao homem ele diz: tu agora vai trabalhar e comer o pão do teu próprio suor. Veja o que o pecado ocasionou, veja o que o pecado trouxe consequências trágicas para aquele povo, trouxe consequência trágica para aquele casal que tinha tudo. E hoje em dia assim também acontece com as vidas que andam pecando contra Deus, que andam contra a vontade de Deus. Nós vemos aqui, há um homem que foi achado de acordo com a vontade de Deus, e esse foi verdadeiramente poupado. É isso que Deus quer. Deus quer olhar dos céus para a terra e ver homens como Noé, que se aparte do mal, temente a Deus, para que Deus possa verdadeiramente sarar a terra, porque só dessa maneira é que Deus pode sarar a terra. Só dessa maneira é que Deus pode, que nós, aliás, podemos nos chegar a Deus. É fazendo a vontade de Deus, é fazendo a vontade do Senhor. Veja como diz a palavra do Senhor. Diz no versículo 6 do capítulo 6, do versículo 8: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E aí, meu irmão, como é que está você? Será se Deus está se agradando de você? Será se Deus está se agradando das tuas atitudes? Será se Deus está se agradando do teu comportamento? Será se Deus está se agradando da tua maneira para com Ele? Deus se agradou de Noé, achou graças, ou seja, achou um favor que ele não merecia, mas Deus achou nele, porque ele era um homem que se desviava do mal,
um homem que era temente a Deus, um homem que não se deixava levar pelas coisas da época dele, como hoje em dia, hoje as pessoas estão se deixando levar uns pelos outros. E isso aí é que traz a ira de Deus sobre a vida das pessoas. Será se não é tempo da gente olhar o que é que eu estou fazendo para Deus? O que é que eu estou fazendo para agradar a Deus verdadeiramente? Será se eu estou como Noé, temente a Deus, me desvio do mal, procuro amar o próximo, procuro perdoar? Porque há tanta gente que não perdoa, tanta gente com mágoa no coração, e acha que vão receber perdão de Deus, e não vão receber, porque o Pai Nosso é bem claro: se tu não perdoares, eu também não te perdoarei. Pessoas querendo receber perdão quando não consegue perdoar. Às vezes o marido não consegue perdoar a esposa, e vice-versa. Os pais não conseguem perdoar os filhos, e vice-versa. E assim sucessivamente entre as pessoas. E querem ser achados dignos de ser merecedor da graça de Deus, e não tem condições. Então que nós vamos despertar. O que é que nós estamos fazendo para agradar a Deus? Qual é a nossa atitude perante Deus? Como é as nossas obras perante Deus? Será se Deus está se agradando? Será se Deus pode olhar para você e está dizendo: eu me agrado desse meu filho, eu me agrado dessa pessoa? Ou será que Deus está olhando para você como olhou para aquela geração? Vendo o coração corrompido, malvado. Deus nos deixa essa palavra. Deus nos deixa esse texto hoje. A corrupção do gênero humano. Por isso que tudo isso está acontecendo. É pela corrupção do gênero humano, pela humanidade, que deixa Deus para adorar um Deus que não é Deus, que invoca aos deuses que não são Deus. Nós sabemos qual é o primeiro mandamento: adorar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a ela, não prestarás culto a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Deus quer ser adorado, Deus quer ser cultuado, Deus quer ser louvado, Deus quer ser exaltado na minha vida e na tua vida. Louvado seja Deus. É isso que Deus quer. É isso que Deus espera da humanidade. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide. Apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, cheguemos a Ele com o coração sincero. Por quê? Porque mesmo assim, Deus te ama. Deus te ama, porque Ele enviou o seu Filho amado para morrer por nós naquela cruz. Aquela cruz não era dele. Aquele sofrimento não era dele. Aquele sofrimento era meu, era seu. Porque estávamos carregados de pecado, mas Ele carregou lá na cruz. Como diz lá no livro de Isaías 53, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos trazia paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja Deus. É isso que Deus quer. Deus quer olhar e achar graça na humanidade. Deus quer olhar e achar homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, que estejam preparados para adorar, para exaltar e glorificar o seu santo nome. Para encerrar, eu deixo o versículo que está em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, que diz assim:
Mateus 24. Mateus 24, 37, que diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como os dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, davam-se em casamento, e não perceberam até ao dia em que Noé entrou na arca. Hoje estamos assim, o povo está brincando, o povo está bebendo, não está se preocupando com a vinda de Jesus, não está. E Deus nos alerta aqui na sua palavra. Jesus já falava isso no tempo dele, no tempo que ele peregrinou na terra. Imagine agora. O povo está igual aquele povo do tempo de Noé. Comiam, bebiam, davam em casamento, brincavam e tudo. E não perceberam até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio sobre a terra. E assim está o povo hoje em dia, brincando, bebendo e ninguém se preocupando com a vinda do Senhor Jesus. Mas ele está voltando. Isso é sinal dos últimos tempos, do princípio das dores. Então comece a agradar a Deus em todas as áreas da sua vida, para que você não seja pego de surpresa, para que você não seja pego de surpresa como foi aquele povo do Antigo Testamento. Deus nos deixa um exemplo, Deus nos fala, porque Deus pôs o Velho Testamento para nos servir de exemplo, e é tudo isso que nós estamos vivendo hoje em dia. É a mesma coisa em comparação aos tempos antigos. Que você possa entender, que você possa buscar mais a Deus, que você possa se entregar a Deus, que você possa se converter, deixar essa brincadeira de lado, deixar essa bebedeira de lado, reconhecer Deus como o único e suficiente Salvador da sua vida, através do seu Filho Jesus, para que você possa morar nos céus. O céu é verdadeiro. O céu é verdade. Em nome de Jesus, Deus te ama e Ele quer o melhor para a tua vida. Agora depende de você querer o melhor para você. Porque o melhor está em Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está à direita do Pai e é o que intercede por nós, em nome de Jesus. Amém? Que você possa refletir nessa palavra. Você pode pegar uma Bíblia em casa e ler esse contexto todinho do capítulo 6, 7 e 8, que você vai ver as maravilhas de Deus. Que Deus possa trabalhar no teu coração cada dia mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, querido e amado, mais uma noite damos graças, mais uma noite te damos graça, Pai, por essa palavra que o Senhor tem nos dado. Uma palavra, Senhor, de despertamento. Uma palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, de exemplo. Para que não venhamos cair no mesmo erro, Pai, daquele povo da antiguidade, ó Pai, esquecendo-se do Senhor, esquecendo-se dos teus mandamentos, dos teus estatutos, esquecendo, Senhor, da tua adoração, de te obedecer, para fazermos a nossa vontade. Mas eis-nos aqui, ó Deus, podemos falar, Senhor, como a tua palavra diz: cumpra-se em mim, ó Deus, o teu querer, cumpra-se na nossa vida o teu querer, em nome de Jesus. Que tu possa tocar as vidas, que tu possa tocar as pessoas que estão assistindo, Senhor, esse vídeo, ouvindo este áudio, Senhor, meu Deus, meu Pai, porque tu és misericordioso. Visita essa pessoa que está enferma, essa pessoa, Senhor, que está com problema de insônia, essa pessoa, Senhor, meu Deus, meu Pai, que não tem paz. Tu visite agora e lhe conceda a bênção, lhe conceda, Deus, a bênção esta noite, neste momento, nesta hora, Pai, em nome do teu Filho amado. Nós te agradecemos, oramos pela nossa nação, ó Pai,
Oramos que o Senhor abençoe cada dia mais a nossa nação, ó Pai. Toma essa nação em tuas mãos, porque é uma nação escolhida por ti, ó Pai. Como diz a tua palavra, no livro dos Salmos, Senhor, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e nós cremos que tu és o Deus desta nação. Nós decretamos, Pai, decretamos também a derrota dessa pandemia, desse vírus, Pai. Em nome do teu Filho amado, Deus, assim nós oramos, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém.